Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana de Natal, canal 23.1 aberto, também canal 130 na Cabo Telecom. Olha, o programa É Por Aí sempre destaca e sempre convida pessoas que têm no seu histórico de vida, em suas ações, em suas atitudes, algo que a gente pode caracterizar como virtudes humanas. Aí a gente está falando da maioria das virtudes humanas, que a gente pode fechar aí umas 20 virtudes, 18 virtudes. E a nossa convidada de hoje também se insere em uma pessoa virtuosa. Eu estou falando de Daliana Cascudo, neta de Luiz da Câmara Cascudo, filha de Camilo e de Ana Maria Cascudo, que com muita competência, muita desenvoltura, muito trabalho, talvez muito apoio ou menos apoio, cuida muito bem do acervo de Luiz da Câmara Cascudo. Eu estou falando do Ludovicus, Instituto Câmara Cascudo, que resgata e mantém aí uma boa parte da memória da história do Rio Grande do Norte através da obra de Câmara Cascudo e através do próprio acervo de Câmara Cascudo. Daliana, muito bem-vinda ao É Por Aí. Bem-vindo à TV Metropolitana. Boa tarde, Cassiano. É um prazer imenso estar aqui com você. E tem que fazer uma ressalva logo inicial, logo para a gente começar a conversa. Tem que fazer igual a vovô, viu? Essas virtudes todas que você me coloca, é mentira, mas é gostoso. Mas é gostoso. Ele gostava dessas coisas adorava, assim, né? Dessas adorava, frases assim. Cassiano. Mas que bacana. Eu lembro que, quando eu digo para algumas pessoas, Daliana, que em alguns momentos eu cheguei a fumar charuto à tarde lá, e que sua avó reclamava quando eu levava charuto para sua avó, as pessoas diziam: Cassiano, quantos anos você tem? Porque eu comecei cedo demais. Pequeno. Muito cedo, muito pequeno. Mas olha, é uma satisfação grande. Eu tenho um imenso respeito pela obra do seu avô e pelo trabalho que a família toda, desde Fernando, sua mãe Ana Maria, ou seja, que vocês fazem pela memória de Câmara Cascudo e pelo que fizeram ele ainda em vida. Sim. Não é só depois que ele passou que começaram a fazer. Mas eu acho o seu trabalho, sinceramente, vamos esquecer as virtudes, mas não vamos esquecer esse Hércules que tem dentro de você. Seu trabalho é hercúleo. Porque, olha, se eu quiser cuidar só de alguns livros, eu tenho um imenso trabalho. Imagine cuidar do acervo, da vida de um homem como Câmara Cascudo, né, Daliana? É verdade, mas não estou só nisso, não. A gente começa essa trajetória com mamãe e papai, né? Claro. Que a gente resolve fundar o Instituto Câmara Cascudo como uma instituição privada para que gerencie essa imensa memória, esse imenso legado. E também tome conta do seu acervo, da casa, das peças, da biblioteca, de tudo isso. Sua avó gostava de tudo, né? Conhecia todos os cantos da casa, tudo que tinha em cima de uma mesa e outra, ela sabia tudo, né, dona Dália? E vovô faleceu em 86, e por uma curiosidade muito interessante, ela tinha 11 anos de diferença dele, Cassiano. E só faleceu 11 anos depois 11 dele. 11 anos depois, nossa. Com a mesma idade que ele tinha. Interessante, eu nunca tinha feito esse link. Sim. Não, mas... E ficou morando na casa durante esse tempo também. Então até ela faleceu em 97. Em 97. Diga uma coisa, dá muito trabalho cuidar das coisas, porque parece que você, digamos assim, das netas, 2 netas, 3... Duas e meu irmão Nilton. 2 e Nilton. 3 netos. Parece que você é que despertou essa coisa do zelo que a sua avó tinha com as coisas do seu avô. Na verdade, foi um caminho, assim, mais ou menos natural que me levou a isso, Cassiano. Na verdade, quando o vovô faleceu, né, eu já era funcionária do Estado, mas não da Fundação José Augusto. E aí, o jornalista Paulo Macedo resolveu criar um memorial Câmara Cascudo, que era um órgão vinculado à Fundação José Augusto. Vinculado à Fundação. Para homenagear vovô. E aí, convidou mamãe para dirigir, mamãe não quis, recusou. Disse, não, eu não quero, já tem outros afazeres, ainda escrevia e tudo. E aí me convidou, eu já era funcionária do Estado, e fui à disposição da Fundação José Augusto. E lá no memorial... Para cuidar do memorial. Do memorial. É ali onde foi o quartel-general de Natal do Exército. Exato, lá, onde tem a mão com onde a tem estátua. aquela mão com a estátua de Câmara Cascudo. Exato. Do lado da Catedral Metropolitana Antiga. Exato. A igreja de Nossa Senhora da Apresentação. E nessa ocasião é feito um comodato
As pessoas às vezes confundem, acham que o acervo foi doado, o acervo foi cedido. Não. Foi feito um comodato entre os herdeiros, que na época eram vovó e meu padrinho Fernando, e mamãe, para que a biblioteca fosse deslocada da casa na Câmara casa. Cascudo, na Junqueira Aires. Isso mesmo, que agora se chama Avenida Câmara Cascudo. Avenida Câmara Cascudo. Avenida Tem Junqueira Aires, que eu sou meio... Não, e tem um pedaço ainda se chama Junqueira Aires. Câmara Cascudo, uma homenagem muito justa a quem lá viveu os últimos, a maior parte da vida foi ali. Quase né? 40 anos. Quase 40 anos, porque saiu da Ribeira para lá. Né? Sim, e a casa é interessante. Normalmente se acha que era do pai, e na verdade não, era do sogro. Era do sogro. Do sogro, pai de pai de Dona Dália. Teotônio Freire. E vovô adquiriu essa casa depois do falecimento de Teotônio. Teotônio faleceu em 45, ele adquiriu em 47. Então ele habita a casa de 47 até falecer em 86. Desde 47. 39 anos. 39 anos, antes disso na Ribeira. Na Ribeira, Rua da Conceição Rua também. da Conceição. Tudo isso. A gente está vendo, você pediu para eu não perguntar sobre isso, disse que não queria falar sobre isso, mas a gente está aí com um momento nacional muito pesaroso, triste, e indevidamente muita gente usando essa história do incêndio do museu lá no Rio de Janeiro, e eu também recordei do incêndio lá de São Paulo, que tinha parte de reproduções das obras de Câmara Cascudo. Daliana, uma pergunta bem assim, vamos até esquecer o detalhe de um incêndio, de outro e de outros incêndios que acontecem no país. Você acha que a cultura, você é uma pessoa que trabalha com a cultura, Sim. Você trabalha com a memória, a preservação da memória de um dos homens mais cultos, um dos intelectuais mais reverenciados no Brasil. Eu estou falando aí de toda a obra que Câmara Cascudo deixou, folclore, alimentação, tudo que você imaginar do cotidiano urbano, do cotidiano humano, ele deixou alguma coisa. Verdade. Né? Onde você pesquisar, você vai achar. É difícil trabalhar com cultura no Brasil hoje? É difícil trabalhar com cultura. E realmente o momento é difícil. Essa verdadeira tragédia que houve no Museu Nacional é um fato que precisa ser investigado mais fundo para se descobrir realmente o que faltou, lógico, né? Que existiam deficiências, não tenha dúvida, senão não teria acontecido o que aconteceu. E a gente, infelizmente, vê essas coisas recorrentemente acontecerem. Como você falou no Museu da Língua Portuguesa, que também sofreu um incêndio. A gente estava com uma exposição sobre Câmara Cascudo lá, o que provocou nas pessoas uma grande comoção. Aqui no Rio Grande do Norte foi uma comoção. Isso, né? porque como a gente reproduziu os cenários, os móveis, as obras, se achou que eram as coisas originais, eram os objetos originais. E não eram, não tinha nada original, era realmente tudo réplica. Mas pra gente foi muito triste que aquilo tivesse acontecido durante o período que a nossa exposição lá estava lá. Muito. Mas respondendo sua pergunta, Cassiano, realmente a gente sempre acha, né, a gente que trabalha com isso, que é pouco o investimento e a dedicação e o olhar que a gente precisa que haja, né, da parte governamental sobre a cultura, porque a gente precisa realmente que tenha um suporte, é necessário esse suporte. Eu acho que a gente tem que fazer nossa parte, não tenha dúvida, mas a gente precisa de um suporte. A gente, especificamente nós aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente reclama muito que a gente não tem um turismo cultural na nossa cidade. A nossa cidade, infelizmente, ela só é vendida como um turismo de praia. Só as belezas naturais da praia. Só as belezas naturais. São dunas, lagoas, beira-mar, passeio de bugre. Que são inegáveis, não tenha dúvida. Mas o turista cansa. O turista cansa da praia apenas. E, infelizmente, ele tem que sair de um roteiro pré-determinado que ele cumpre para fazer uma visita, por exemplo, ao Instituto Câmara Cascudo, ao Forte, a coisas culturais da cidade. Então, a cidade e o Estado precisam oferecer. O Rio Grande do Norte tem uma história rica em relação à história do Brasil também. Com certeza. Então, precisa haver o oferecimento também disso. E uma cidade, como você mesmo colocou, um estado que tem uma figura de Luiz da Câmara Cascudo, por que não explorar esse nome no bom sentido? Por que não mostrar a cidade também como a terra de Câmara Cascudo? Eu acho que a gente só tem a ganhar. A noiva do sol, né? A noiva do sol. A gente só tem a ganhar. E também entender que essa cultura, ela gera turismo, não tenha dúvida, e que ela pode ser uma coisa rentável, né? Claro. Ela pode se autossustentar se ela tiver condições de gerar renda também. Então é interessante essa visão. Por que não, né? Por que não? Agora é interessante, assim, quando a gente fala assim, vamos lá,
ninguém é obrigado a estar mantendo a memória de figuras ilustres, de celebridades de um determinado estado, ou de uma cidade, ou de alguma coisa assim. Mas se aquelas pessoas reverenciadas contribuíram para a memória pública da cidade, evidentemente que o setor público tem também uma responsabilidade sobre isso. Daí existirem as escolas, daí existirem as bibliotecas públicas e daí existirem os museus, que a maior parte dos museus do Brasil hoje, todos eles são públicos. Verdade. Agora já tem uma pequena parcela que começa a ter parcerias público-privadas para administrar e começa a dar mais resultados. Aqui no Rio Grande do Norte, o que é que falta? Falta interesse do poder público, assim, sinceramente, eu não digo assim, ir com o pires na mão, me ajuda aqui. Não, eu estou vivendo sem vocês, digamos assim. Sim. Mas se existir uma ideia, um suporte melhor, facilita mais, não? Eu acho que... despertar o quê? O empresário, o político? Eu acho que a gente precisa se abrir também para essa parceria público-privado, né? E precisa entender que a gente tem que se unir, a gente tem que juntar forças, né? Sobre essa questão do turismo que eu falei, por exemplo, a gente sente falta de uma aproximação maior entre o setor turístico da cidade que atua e a gente que trabalha com a cultura. Por que não nos unirmos para isso? Então, o setor privado ainda, principalmente no nosso estado, que é a nossa vivência, ele não tem tanto hábito de investir em cultura. Agora a gente começa a ver uma certa mudança em relação a isso, mas todas através de leis de incentivo, que muitas vezes também, pela própria burocracia, não contemplam as pessoas e as instituições que realmente precisam. Muitas vezes a gente nota que a dificuldade burocrática é tão grande que determinados setores da cultura, da cidade, do estado, não conseguem chegar, não conseguem se beneficiar dessas leis. Então a gente precisava também ter um novo olhar e essas leis facilitarem dependendo da situação, né? Por exemplo, nós tivemos com um escritor aqui, um jornalista escritor essa semana, Flávio Rezende. Ele disse: Cassiano, eu faço um livro. Aí para captar um livro eu preciso de 20 mil reais. Isso. Mas uma banda de forró para captar um show, dinheiro para um show, ele precisa de 450 mil. A pessoa que faz o projeto de acordo com todas as exigências da lei vai ganhar um percentual. Ele vai trabalhar para ganhar um percentual de 20 mil reais ou um percentual de 500 mil. Verdade. Ele vai trabalhar para atrás do percentual de 500 mil. É verdade. Então, na realidade, talvez precise de uma mudança nessas leis de incentivo à cultura. E principalmente, Cassiano, você tocou num ponto muito importante. Principalmente beneficiar quem não consegue vender o seu produto cultural comercialmente. Porque a música, a banda de forró, o show, mesmo um show bacana, assim, de muita classe, muita categoria, muito inteligente, um Chico Buarque, ele consegue se vender. Pois conseguiu. Coisas que conseguem, ele mesmo, comercialmente são rentáveis. Tem as gravadoras, o pessoal por Existem outros tipos de suporte. E pessoas como você citou, Flávio Rezende, escritores, nossos locais. Vários outros escritores aqui que não conseguem chegar com o seu produto. Então, eu acho que as leis são válidas, sim, são necessárias, elas ajudam. Era para ter um tratamento diferenciado? Precisam. Eu acho que a gente tem que ter um novo olhar sobre essas leis, precisam haver uma revisão para que beneficie quem realmente precisa. Ô, Daliana, eu estou aqui em mãos, você me trouxe aqui um folder do Ludovicos, Instituto Câmara Cascudo, né? Exato. Que coisa, como é que você faz para manter isso? Desculpa, não respondo coragem. Não respondo agora não. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse papo, essa conversa, que está muito boa, muito própria para o momento, com Daliana Cascudo, ela que é diretora e é quem comanda, quem conduz, quem coordena a preservação da memória de Luiz da Câmara Cascudo, seu avô, com o Instituto Câmara Cascudo Ludovicos. Aguarda um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você.
bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios, estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Falando de 30, voltamos ao programa É Por Aí, mas a gente fica aqui num papo muito interessante no intervalo e às vezes invade o programa como invadiu agora. Não é isso? Porque sempre a conversa não para, né? Continua, né? É verdade. E eu estou também com a satisfação de ter aqui no estúdio, assistindo de camarote a entrevista aqui, Vodney. Vodney é interessante, nós trabalhamos juntos no começo do Instituto Índice Pesquisa. Eu estou falando de uns 32, 33 anos passados. Mas foi uma participação muito importante que ele teve, que eu estou dizendo aqui que é o marido de Daliana. Exato. E que vai participar do livro contando a história do Instituto Índice Pesquisa, que a gente deve lançar daqui a uns 2 anos. Bom, feito o ponto, vamos voltar para aquela história. Vamos voltar para aquela do história. bloco anterior. Vamos. Como é que você faz para manter, pelo amor de Deus, o Olha Instituto Câmara Cascudo? A gente faz Veja assim. bem, desculpe, Não, deixa eu lhe vai lá. interromper. A gente, para cuidar de uma casa, Já dá dá trabalho, um né? trabalho imenso. E agora, uma casa cheia de peças raras. Verdade. É um acervo, né, É. que vocês têm, cultural, fantástico. Como é que vocês fazem para conseguir manter? Mas, Cassiano, a gente já teve uma mestre antes de nós muito interessante, né? Tanto vovó, que nós convivemos, nós moramos com ela. Ela sabia de tudo daquela De casa. tudo daquela casa. De cada quarto, de cada sala, de cada coisa, tudo ela dava notícia. E a gente teve um privilégio, Cassiano. Mamãe casou e ficou morando na casa. Então eu, Camila, minha irmã e Nilton, meu irmão, Nilton. nós só não fizemos nascer naquela casa, mas a nossa vida toda foi ali. Foi lá naquela casa. Então, quando em 2010 mamãe resolveu abrir como Instituto Câmara Cascudo, né? E anterior a isso, papai, Camilo Barreto, que era engenheiro civil, resolveu restaurar a casa. Então ele vendeu uma propriedade que tinha em Pirangi do Norte, vendeu uma fazenda que tinha, se desfizeram De patrimônio pessoal deles, pessoal, seus pais. todos dois, e restauraram aquela casa, Cassiano, durante 4 anos. De obras. Final de 2005 ao final de 2009. Obras. A casa foi construída em 1900, é uma casa mais do que centenária. E enfrenta um problema de cupim muito grande e de conservação de madeira. A quantidade de madeira é muito grande. Tinha muita madeira naquele tempo nas construções. Muito. Todo fogo, o piso. Então a restauração foi muito maior e mais dispendiosa do que a gente imaginava. E em 2010, a gente abriu o Instituto, mamãe era a nossa primeira presidente, como Instituto Câmara Cascudo. Mas nós, eu, minha irmã Camila, meu irmão Nilton, já participávamos do conselho, da direção da instituição, então já estávamos de dentro. Já estavam
se envolvendo para assumir aquilo que sua mãe e seu pai achavam que vocês deveriam assumir. Exatamente. Então, depois que papai e mamãe se encantaram tão precocemente pra gente, né? Papai nos deixou em 2012, mamãe em 2015. A gente assumiu realmente, Camila é nossa vice-presidente, Nilton faz parte do Conselho de Administração, meu marido Valdinei, que está aqui, faz parte também do Conselho. Meu e cunhado Valdinei tem habilidade para isso, né? Para lidar com o acervo, com essas coisas. Isso. É meio artista ele. Ele hoje, ele já fez, né? ele já fez essas artes com você, hoje ele é o restaurador dos nossos livros. Então, todos os nossos livros são restaurados por ele. Né? E também nos ele é restaurador mesmo. Restaurador. E também nos dá suporte com essa coisa dos móveis também, que precisa de um cuidado. Mas respondendo sua pergunta, como é que a gente vive? Então, como é uma instituição privada... Não, porque eu imagino assim, que o governo do estado deve destinar para vocês uma cifra lá, alguns milhares de reais todo mês. Bem, chega para lá, né? Vamos lhe decepcionar. Vamos lhe decepcionar, né, Cassiano? Que a gente não tem nenhum tipo de ajuda financeira, nem mensal, pública nenhuma, nem de prefeitura, nem de governo de estado e nem federal. Para manutenção nenhuma. Não temos nada. Qualquer projeto a gente concorre em editais, em leis, como todos concorrem. Alguns conseguem. Né? Então, assim, na verdade a gente não tem nenhum tipo de ajuda para manutenção. A gente instituiu exatamente para manutenção a cobrança de uma entrada, que realmente hoje em dia é R$5 adulto e R$2,50 estudante, que é uma entrada que não cobre nenhum tipo de custo. É um mínimo ali. Até porque a gente também não cobra, Cassiano, apesar de ser privado, nem de escola pública e nem de projeto social. Chegou o projeto social lá com suas crianças, seus estudantes, adolescentes? Tem acesso a tudo. Explica tudo. Tudo, folder, visitas monitoradas. Visita monitorada, exibição de vídeo. Folders. Tudo. Consome tempo das pessoas, material gráfico, audiovisual, energia, tudo. Não tinha sentido a gente ter uma casa de câmara cascudo que não tivesse acesso. Então, a gente, por filosofia, tinha que fazer assim. Outra fonte de renda que a gente tem uma lojinha que faz a revenda também desses livros, né? De reedições dos livros de Câmara Cascudo. Hoje editados pela Global Editora. São quantos livros, quantos títulos vocês têm catalogados? Temos entre livros mais de 100 livros, com mais de 50 páginas, e opúsculos com menos de 50, também outros 100. Passam de 200 publicações. Passam de 200 títulos. 200 títulos. A gente edita hoje nacionalmente com a Global Editora e localmente com a editora da universidade. Eu acho que eu tenho ainda alguns livros. Tem. Se eu vou em casa, não, eu tenho em casa alguns livrinhos deles. E aí a gente coloca... Edições lá dos anos 70, 60, 80. Exato. E aí a gente tem uma lojinha que revende e tem uma lanchonetezinha. Mas nada disso nos consegue manter. A gente tem funcionário, a gente paga a água, a luz, tudo. Tem que manter o prédio, toda a estrutura. Então, mamãe já tinha estabelecido, ela vendo lá na frente realmente, já tinha estabelecido que a parte do direito autoral de vovô, da obra dele, concernente a ela, né, foi destinada sempre para o Instituto. Certo. E ainda hoje nós mantemos, mesmo depois do encantamento dela, eu, Camila e Nilton, mantivemos essa parte. Ao invés de ficar para vocês, para o bolso de vocês, para viagens particulares, para a Europa, para onde quiser ir, vai destinado ao Instituto. Mas não é um valor tão significativo, porque é 10% do valor da capa do livro, direito autoral. Então, a parte nossa seria 5%. Mas é um valor que nos ajuda. E a gente procura também gerar renda, Cassiano, como? Alugando espaços que possam nos gerar renda. O nosso auditório, às vezes, como, a gente por exemplo, auditório, para quantos lugares? A gente tem um auditório para 50 pessoas, climatizado, né, fechado no Instituto, que a gente aluga para eventos menores e também para lançamento de livros. Curiosidade, agora uma resposta sua lá, do bloco anterior e depois um complemento aqui. Você mora lá? Não, ninguém mora lá hoje. Ninguém mora lá hoje. É só para visitação. A casa foi tombada, né? Então a gente tem que mantê-la exatamente como ela original, como ela é. E um terreno anexo que papai tinha adquirido, a gente hoje aluga para a Assembleia, o estacionamento da Assembleia. Então acabou sendo uma renda fixa que contribui para a manutenção. Isso, para manutenção. Mas é um aluguel, não é um repasse de verba pensando na memória. E a gente tem que ter controle disso em como gerir esse valor para que a gente consiga resolver tudo e manter o prédio em condições boas também. É difícil, hein? Não é fácil não. É difícil. Porque você fechar
umas 15, 20 garrafas com menos de 10 tampas. Pois é, mas a gente está conseguindo, Cassiano. Até hoje a gente está conseguindo, graças a Deus. Tem convites para eventos como essa exposição que teve em São Paulo, que lamentavelmente teve aquele incêndio. Tem de outras instituições no país, fora do país, tem alguma coisa? A gente sempre tem muitos parceiros, apesar de... a gente tem muitas parcerias que nos ajudam, Cassiano, a fazer o que a gente quer, a realizar o que a gente quer. Então, e o que é que vocês querem? Então, cascudo no meio do mundo. Cascudo no meio do mundo. Cascudo no meio do mundo. Mas ele nunca quis sair do Natal. Pois é, mas a obra saiu, Cassiano. Ele nunca saiu, mas a obra saiu e sai ainda. Ele era um provinciano, né? Ele dizia isso, né? Muito. Então, ele teve convite para ser senador da República. Sim. E quando era nomeado, era uma nomeação e não quis. Não, na verdade, na Revolução de 30, ele era deputado. E a Revolução cassou, né? Fechou a Assembleia. E ele também disse que não teve tempo, passou 5 dias, 3 dias ainda antes da Revolução. E disse que não teve tempo nem de ganhar, nem de perder o Brasil. Foi-se embora ligeiro. E depois, mas essa história de senador é interessante. Getúlio o convida para ser senador. E ele diz, não, Getúlio, eu não quero ser senador, porque meus eleitores não votam. E Getúlio não entendeu, não votam, Cascudo. Que eleitores são esses? Ele disse, o Saci, a mula sem cabeça, o boitatá. Ninguém, esse povo não vota, eu não quero ser senador. Então é assim, é desse jeito. E outros convites para sair de Natal, mas nunca quis sair. Nunca quis. Então hoje a gente tem uns convênios, umas parcerias interessantes com a Universidade Federal. Mas a obra foi embora. Isso. Com a UniRN. Então você perguntou sobre outros eventos. A gente, através da UniRN, fizemos 2 eventos na Universidade de Coimbra. Muito interessante. Muito interessante esses eventos. Olha, português tem um interesse muito grande na cultura brasileira, não é? Muito. E vovô tem uma ligação com Portugal muito grande. Ele foi em 47 e 48 representando o Brasil no primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Folclore. O primeiro. E deixou grandes amigos lá, muitos amigos. Então, a obra sempre é muito bem recebida. E o conteúdo que ele também levou para esse encontro foi uma coisa fantástica. Também. Né? Com a Universidade de Lisboa, na verdade, a gente também, através da Cientec, essa Cientec agora, a UFRN, fez com a Universidade de Coimbra, na verdade a outra foi Lisboa, uma exposição muito interessante. A Universidade de Coimbra tem um museu de ciências e tem uma ala de etnografia com coleções, inclusive, derivadas do Brasil. Etnografia africana, indígena, muito interessante. E a gente fez uma parceria, a Universidade Federal, o Instituto Câmara Cascudo e a Universidade de Coimbra, para expor esses acervos, cada um expor da outra instituição. Como os acervos não poderiam ir, Cassiano, a gente optou por fazer uma exposição fotográfica. Fotografou o acervo e levou. Fotografou e levou. Então agora aqui, em junho, na Cientec... Aí entra o dedo de Valdinei nessas coisas, né? Foi, mas na verdade foi uma ideia de professora Magnólia, né? Professora Magnólia, que é de Biologia da Universidade, da UFRN, é que fechou essa parceria, esse acordo de cooperação. E na Cientec a gente teve uma exposição chamada Onde o Português Não Pode Ser Estrangeiro, que é um título de vovô muito interessante, aonde o acervo do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra foi exposto aqui. Essa exposição, então, agora em setembro, vai para o Instituto Câmara Cascudo. E o nosso acervo, as fotos do nosso acervo, vão ser expostas lá na Universidade de Coimbra. Olha que coisa ali. Que bacana. Isso vai ser quando? Em setembro, agora, vamos expor aqui no Instituto. Em setembro. Agora, em setembro. Agora, no dia 21. Dia 21 de setembro. E quando vai ser lá em Portugal? Lá em Portugal, após essa exposição aqui, a gente vai mandar a nossa para lá. Uma coisa boa, bacana. Agora me diga uma coisa, com essas informações que você me deu aí de origem de finanças e financeiras para lá, sinceramente, vocês botam no papel isso, fica numa conta negativa todo mês, não? Bota, mas tem que botar. Mas fica negativo todo mês, como é que faz? Vai se segurando, economiza um pouquinho aqui, né? Junta para fazer. Adia alguma coisa que tem que fazer. Adia alguma coisa que tem que fazer. Se utiliza também dos serviços de senhor Valdinei aqui, restaurador. Então pega os voluntários que trabalham, né? Então tem que pegar o povo voluntário também, Cassiano, né?
Então tem voluntários que contribuem com vocês. Claro. Então assim a gente leva. E através dessas parcerias a gente consegue realizar muita coisa, Cassiano, mesmo sem ter essa verba toda. Essa né? verba Sim. e sem ter esse repasse automático de recursos públicos, consegue manter. Exatamente. Ô Daliana, como é que vocês fazem para fazer isso aqui? Você me trouxe um folder muito bacana, muito interessante. Tem os horários de visitação, de funcionamento. Tem aqui um histórico do que as pessoas vão encontrar lá, bem sucinto, mas interessante. Isso a gente distribui como visitante, para que ele leve. Todos eles recebem isso. Recebem isso. E como é que vocês fazem para imprimir isso aqui? Esse aqui teve o apoio de uma construtora, CFB Engenharia. De Dr. Camilo Barreto. É prata da casa. Isso foi papai que fez ainda, Cassiano. Ainda foi? Ainda foi papai. Ainda foi. Fez uma quantidade tão grande que a gente até hoje usa. Ainda usa isso aí. E hoje a gente tem a facilidade de estar nas redes sociais e poder divulgar. E acaba sendo uma propaganda gratuita, muito grande. Então em Facebook, Instagram, em Twitter, a gente divulga muito o que a gente faz. Como é o nome dos perfis? Todos têm o mesmo perfil, não? Não, no Facebook e Twitter é o Insti Cascudo. Cascudo. E no Instagram é o Instituto Cascudo. É fácil da gente encontrar. Insti Cascudo ou Instituto Cascudo? Instituto Cascudo. Esses dois encontram. Tem todas as informações. Exatamente. Há uma facilidade da parte de vocês de aceitar parcerias para exposições, eventos, alguma coisa de alguém de uma outra universidade, de outro estado lá, olha... Daliana, pessoal aí do Instituto Ludovicos, a gente quer trazer a obra de Cascudo para cá, como é que a gente pode viabilizar isso? Tem abertura para essas coisas? Muito. A gente está muito aberto a isso, porque como eu estava dizendo, assim você consegue realizar o que você quer. Né? Esse ano é um ano muito especial, Cassiano, para a gente, o calendário cascudiano. Então esse ano a gente tem os 120 anos de Câmara Cascudo. 120 anos. Ele comemoraria 120 anos. Que completaria... São 120 anos do nascimento de Câmara Cascudo. 30 de dezembro de 1898. E 50 dessa obra, que é uma obra antológica, o História da Alimentação no Brasil. Está fazendo 50 anos esse ano, né? Que é uma obra de referência. Então a gente teve duas parcerias muito legais que nos ajudaram a comemorar isso muito bem, que foi o governo do Estado, através da Fundação Global Editora, através da Fundação Zé Augusto, fez o Agosto de Cascudo, que foi uma comemoração do mês do folclore toda voltada para os 120 anos dele. Então foi uma programação com apresentação teatral, com contação de história, que aconteceu muito na Cidade da Criança. A reabertura do Memorial Câmara Cascudo, que estava fechado para visitação. No dia 16 de agosto, a gente fez também, em parceria com o UFRN, um evento chamado Na Mesa com Cascudo. Na Mesa com Cascudo. Que foi no... Ouvi falar nesse evento. No Museu Câmara Cascudo. No Museu Câmara Cascudo. Ali na Hermes da Fonseca. Na Hermes da Fonseca. Foi coordenado pela professora Julie Cavinhac, que é de Antropologia da UFRN. E aí vieram o Museu é de Antropologia, né? Também. Vieram vários pesquisadores discutir sobre a obra. E agora, nos dias 29, 30 e 31, o SESC, Rio Grande do Norte, né? Nosso agradecimento muito especial a ele. A gente fez um evento também em Natal, Caicó e Mossoró, falando sobre esse livro História da Alimentação. Eu queria perguntar algumas coisas sobre esse livro, mas, por exemplo, o que é que quem lê esse livro vai encontrar aqui nas páginas dele? Não responda agora, não. A gente tem que ir para outro intervalo comercial. O diretor já está reclamando ali. Eita! Cassiano está passando. Passou um pouquinho. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para uma conversa que continua sendo bastante interessante aqui com Daliana Cascudo, que é a diretora-geral, a presidente lá do Instituto Câmara Cascudo. Eu estou falando Ludovicos, e que vamos detalhar no próximo bloco, que é que quem pesquisar e ler este livro aqui, que é a História da Alimentação no Brasil, de Luiz de Câmara Cascudo, uma reedição da Global Editora. No próximo bloco a gente vai falar sobre ele. Aguarde um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace.
infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Seu bichinho de estimação merece o melhor. Pet Shop Clínica Veterinária, medicamentos, acessórios e produtos em geral. Venha para Freitas Rações. Tudo o que você precisa em um só lugar. Avenida Tomás Landim, 2800, Zona Norte de Natal. WhatsApp 84 98863 1635, @Freitas Rações. Salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos numa conversa bastante interessante aqui com Daliana Cascudo. A gente está falando de cultura, de memória, de acervo cultural. A gente está falando sobre a obra de Câmara Cascudo. A gente está falando sobre a memória de Câmara Cascudo, a vida de Câmara Cascudo, algumas coisas interessantes. E principalmente do trabalho, eu vou repetir um termo que eu usei lá no comecinho da entrevista, hercúleo, para que esse povo mantenha esse acervo aberto à visitação pública e em condições de ser visitado, porque não é fácil. Se você pensar que administrar um apartamento pequenininho dá um trabalho da moléstia, imagina administrar um acervo histórico numa casa muito bacana, muito interessante, recuperada para ser a casa original construída em 1900, eu estou falando de 118 anos passados, não é fácil. Mas eu deixei no bloco anterior uma pergunta, Daliana, para você, que era: quem for manusear e ler este livro, olha, gente, é livro. É uma Bíblia. É uma Bíblia. História da alimentação no Brasil. O que as pessoas vão encontrar aqui? Olha só, Cassiano, é interessante pensar como ele começou a escrever esse livro. Ele disse que começou a pesquisar desde muito cedo, porque estava pesquisando sobre folclore, e ia nas festas, e escutava religião, ou ia num catimbó, e tudo tinha comida. Tudo tinha alimentação. Onde você celebra, o povo para gostar de comer. Come para comemorar o nascimento e come para enterrar também. Para tudo. E aí ele começou a perceber essa presença. Docinhos, salgadinhos, almoço, jantar. Não. Essa presença alimentar em tudo.
E na década de 40, ele começa a fazer o esquema desse livro, né? Na década de 40? De 40. O livro, na verdade, ele é publicado em 2 volumes iniciais. A gente tá comemorando os 50 anos, mas o ano passado também foram 50 anos, porque o livro foi publicado em 67 e 68. 68. Primeiro volume e segundo volume. Né? Então ele tem 2 aniversários. Ele tem 2 aniversários. E ele, na verdade, ele veio das pesquisas que ele já tinha feito em Portugal e de uma viagem que ele fez à África, Cassiano, em 63. Que ele queria pesquisar essas origens. A maioria das pessoas dizem que a alimentação nossa vem principalmente de Portugal e da África. Ele coloca essas 3... Então, o que é que você encontra na obra? Respondendo objetivamente o que você perguntou. Primeiro, as 3 vertentes da nossa alimentação. A portuguesa, a africana e a indígena. Então, ele vai detalhar quais as contribuições que cada um trouxe pra gente. Então, a mandioca que veio do índio, né? A parte da cozinha africana, a parte da emenda portuguesa, dos doces. E numa segunda etapa do livro, ele fala da cozinha brasileira, que são as 3 juntas e outra diferente. Com os acréscimos das diferenças. Com os acréscimos das diferenças. E a sociologia que existe por detrás dessa comida, que ninguém come com inimigo, a gente só come com amigo, né? É verdade. A gente só come para celebrar. É incrível, né? Mas se a gente for para a própria história aí, nos tempos medievais, principalmente na Europa medieval, o pessoal, quando um rei recebia outro, como os reis às vezes queriam tomar o território dos outros, quando eles tinham almoço e jantar, sempre tinha um provador de comida. Exato. Para saber se não estava se aquela ali era confiável, né, Cassiano? E como a alimentação está presente em celebrações, inclusive religiosas, né? A gente tem as festas de padroeira, principalmente no interior, são cheias de alimentação. Todas. Se a gente fosse, você falou aí também de religiões africanas, se a gente for candomblé, não sei, todos os rituais têm alimentação, tem comida. Tem oferendas, que são o que a gente chama hoje de comida de santo, são oferecidas, né? São as oferendas. Então a alimentação está muito... E os tabus alimentares, né? A história que não pode comer carne de porco é carregada, como a gente... Daliana, eu não sei, eu acho que você sabe dessa história, porque eu acho que está na obra de seu pai uma história, uma brincadeirinha, mas há pouco tempo, há poucos anos, eu estava no Chile, conheci um casal, uma brasileira e um italiano. Isso há poucos anos, faz muitos anos não. E aí ele me fala, não sei porque no meio da conversa, surgiu a história da manga com leite. Sim. Aí eu contei a história que a gente sabe de manga com leite, que eram os senhores de engenho que diziam que misturar manga com leite fazia mal. Por quê? Porque para os escravos não ficarem roubando o leite do gado para comer com a manga. As mangas das mangueiras eram liberadas para comer. Mas o leite do gado não. Não, manga com leite faz mal. Sim. Mas a mãe dessa arquiteta brasileira, casada com esse arquiteto italiano, tinha dito ao arquiteto italiano para ele, não, ele só não misture manga com leite. Porque ele disse que adorava manga. Não pode com leite que faz mal. Quando eu contei a história, ele olhou para a mulher dele e disse, sua mãe me enganou todos esses anos. E aí a gente toma uma vitamina, às vezes, Cassiano, que é a manga com leite, a manga do leite, né? Claro. E outra coisa muito interessante nessa coisa do tabu alimentar é que ele desmistifica nessa obra o nosso prato mais caracteristicamente nacional da feijoada, que ele desmistifica totalmente que não tem essa origem africana, como restos, né? Que os senhores deixavam os restos e os africanos utilizavam. Não, que na verdade, por incrível que pareça, a origem é dos cozidos portugueses. Dos cozidos portugueses. Que ao virem para o Brasil, queriam reproduzir... Do norte de Portugal, eles queriam reproduzir essa alimentação do cozido. E aqui o que é que tinha? Não tinha tantos legumes, mas tinha o feijão. Então vamos colocar o feijão junto à carne e cria, logicamente, essa feijoada que depois ela vai. E o que é que tem mais aqui? Tem aquilo, vamos botar aqui dentro. Tem girimum, vamos botar girimum na feijoada. Vamos botar laranjinha, né? E assim vai crescendo, né? Mas é muito interessante a obra. Aí é o que a gente diz, tem um acervo das vertentes, né, de Portugal, dos índios brasileiros, tem africano, mas tem isso que foi criado a partir da adaptação para a comida nova do Brasil. Para a comida brasileira e todas essas misturas e todos esses significados alimentares, né?
Me diga uma coisa, curiosidade, se você sabe, responda, se não, não precisa responder não, mas esse livro é adotado pelos inúmeros, não imensos, inúmeros cursos de gastronomia que a gente vê que nos últimos 20 anos estão crescendo assustadoramente no Brasil. Você sabe se eles têm alguma coisa assim? Ou se eles aprendem só aqueles pratinhos ali? Infelizmente ou felizmente, adotado mais fora do que aqui no nosso estado. Mais fora? Sim, sim. Vou lhe fazer um relato, Cassiano, muito interessante. Agora, por ocasião dessa comemoração do SESC que nós fizemos, foi convidado... Não conta agora, não. Vamos outro intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, a gente volta com essa história que, pelo aspecto do inicial da conversa, eu acho que vai ser bem interessante. Aguarde um instante só e voltamos já já com essa conversa muito boa aqui com Daliana Cascudo. A gente está falando, neste momento desta obra aqui, História da Alimentação no Brasil, livro que completa 50 anos e que está com uma belíssima edição aqui. E a gente vai falar para descobrir por que esse negócio é mais usado lá fora e menos do que aqui. Aguarda um instante só e já voltamos. O trabalho da prefeitura você sente, você vê. Pode ver. A Prefeitura do Natal está construindo o conjunto Village de Prata. Mais de 600 apartamentos já foram entregues na primeira fase. Nos próximos meses a obra estará 100% concluída, o que significa moradia digna para mais de 7.000 pessoas. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos, garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins, Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Mas a gente foi adiantando. Opa, voltamos ao programa, é por aí, olha, a gente fica conversando. Diretor, avise, diretor, que vai voltar, rapaz. Mas obrigado, Alisson. Voltamos ao programa, é por aí. A gente está num bate-papo muito descontraído, muito interessante, inteligente, rico. E assim, eu digo que é gostoso que a gente está falando de comida também, com Daliana Cascudo. E eu perguntei para ela se este livro, História da Alimentação do Brasil, é utilizado, se ele faz parte aí desses inúmeros cursos de gastronomia que a gente vê que nos últimos 20 anos estão graçando, o termo exato é esse, assim, que estão se reproduzindo muito rapidamente no país. É utilizado, olha, porque a gente tem gastronomia e tem também nutrição, né? Nutrição. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, a gente tem conhecimento da UniRN, que adota esse livro. Parabéns ao pessoal da UniRN por adotar o livro História da Alimentação do Brasil no curso de nutrição. No curso de nutrição. Da UniRN. Parabéns ao pessoal da Uni. Muito bom. Fora do nosso estado, Cassiano, ele é muito adotado. Inclusive, a gente tem um centro que foi inaugurado, que foi fundado em São Paulo, chamado C5. C5. Que a letra C5, que São é 5, 6.
Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo. Por que isso não é aqui? É o centro. É em São Paulo? É em São Paulo. Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo. Quem for buscar informações na internet vai achar, vai encontrar isso? Sim, ele é ativo. Esse centro ele foi fundado em São Paulo pelo sociólogo Carlos Alberto Dória. O Dória veio agora, participou desse evento do Sesc em Natal. Sim, que você falou de Natal, de Natal, Caicó e Mossoró, discutindo sobre essa obra. Ele é um dos fundadores do C5. Que bacana isso. E esse C5, Cassiano, ele reúne tanto estudiosos de alimentação como chefes de cozinha do Brasil todo. E claro. O primeiro curso foi sobre o livro História da Alimentação do Brasil. O primeiro curso do C5 foi sobre se debruçar no que está aqui nesse livro. História da Alimentação no Brasil. História da Alimentação. Ô, Daliana, nossa, é tão simples o pessoal botar esse livro nos cursos de gastronomia. Sim, claro, Existe alguma restrição? Vocês têm restrição para que adote? Para que ele seja adotado? De forma nenhuma. A gente quer mais é que seja adotado, porque um dos nossos grandes objetivos é que essa obra esteja sempre acessível. Ou seja, tudo que saiu da cabeça de Câmara Cascudo, vocês trabalham para que ganhe o mundo? Claro, Cassiano. E é um livro que já tem essa edição nova, então não é um livro difícil de você encontrar. A Global já tem essa edição está no Brasil inteiro. Então não é uma obra difícil de ser adotada, de ser adquirida, de forma nenhuma, lógico. Bom, a gente fala que quando as coisas são boas, passam rapidinho, né? Passam rapidinho. Mas eu queria deixar você completamente à vontade aí, nos poucos minutos que restam do programa. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer, mas vou fazer depois de você fazer aí, eu não diria fazer um apelo, mas de você comunicar e informar aos nossos telespectadores e a quem também vai ficar vendo o programa lá no vídeo da internet, no Facebook, no LinkedIn, em alguns perfis do Facebook. Como é que as pessoas podem contribuir com o Ludovicos Instituto Câmara Cascudo? Como é que você poderia, talvez assim, não sei, eu acho que eu estou exagerando aqui, como é que poderia se trabalhar para quebrar esse paradigma? Sim. E o trabalho que vocês fazem de resgate e manutenção e ampliação da divulgação da obra de Câmara Cascudo pode acontecer? Dê ideias. Eu acho, Cassiano, que a grande contribuição que pode existir, que tanto é uma contribuição recíproca, tanto é uma contribuição para a gente, como para quem vai nos ajudar, entre aspas, seria primeiro conhecer o Instituto Câmara Cascudo, né? Que o Potiguar também se debruce sobre essa figura de Câmara Cascudo, tão falado e às vezes nem tão lido e nem tão conhecido como deveria. Então é um convite. Tem tanta gente, tem tanto especialista em Câmara Cascudo aqui. Pois eu acho incrível isso, assim. E aí a gente, por exemplo, a gente recebe muita visita de fora e daqui, nosso local, a gente recebe muita escola, mas muita escola. Muita escola. As escolas são o nosso grande público. Mas que o Potiguar também conheça essa instituição. O Instituto Câmara Cascudo fica na Cidade Alta, entre a Ribeira e a Cidade Alta, em frente à Caixa Econômica. Você é mais Xari ou canguleira? Eu sou canguleira total. Canguleira total. Sou canguleira total. E aí a gente tá aberto de Passou da pontezinha lá da Praça Augusto Severo, é canguleira. Não, me lembro muito de Ribeira, Canto do Mangue. E a gente tá aberto de segunda a sexta, das 9 às 17. Então, na hora que você... Precisa agendar as visitas ou chegando lá, quem chega nesse horário é recebido? Não, a gente só pede agendamento quando são escolas, Cassiano, porque são várias pessoas, tem que ter um cuidado. São grupos de mais de 40, a gente divide, mas qualquer pessoa que chegue durante esse horário vai ser recebido. Todas as visitas são guiadas. Então, na hora que chega pra gente, a visitação, a presença, isso é uma forma de colaboração muito grande. E a gente está aberto a qualquer tipo de parceria que possa nos somar nessa missão de difundir esse cascudo pelo mundo afora. Jogar cascudo para diante. Pelo mundo afora. Daliana, uma pergunta bem pessoal. Porque sua vida hoje é isso. Minha vida é isso. Sua vida é isso, é cuidar do acervo do seu avô. É verdade. É fazer esse trabalho. Né? A pergunta é a seguinte. Olha, a gente está aqui com um livro de Câmara Cascudo sobre a história da alimentação no Brasil. E você... É uma coisa, não é piegas, não. Sim. Mas você em algum momento, trabalhando com uma obra tão rica como a do seu avô, e a cidade esquecendo tanto disso, principalmente as autoridades públicas, você às vezes se sente triste por não
por uma falta de reconhecimento dos órgãos públicos ou de uma legislação específica que apoie esse tipo de trabalho? Não, Cassiano, eu não me sinto pessoalmente triste, né? Sinto só que realmente a nossa cultura como um todo, não apenas nós, o Instituto Câmara Cascudo, mas como a nossa cultura precisa desse reconhecimento. É triste a gente ver que às vezes a gente precisa, a cultura, o artista, o escritor, precisa ser reconhecido fora para poder ser reconhecido aqui dentro. Isso, de certa forma, provoca uma certa tristeza. Mas para mim, pessoalmente, eu sou muito realizada, como diria vovô, né? Porque a gente leva isso, tanto eu, como Camila, como Nilton, Voldinei, meu cunhado Múcio, a gente leva isso como uma missão. Então, pra gente é uma missão. Então, é uma missão de vocês. Uma missão. Então, independente de alguém nos ajudar ou não ajudar, você tem que fazer sua parte. Então, a gente faz a nossa parte e faz com muito amor, com muita dedicação, porque a gente acredita nela. Então, é assim que a gente leva. Então, toca pra frente. Vamos para frente e não pode parar de fazer as coisas. É assim que a gente pensa. Nesse período que você está trabalhando especificamente com a obra do seu avô profissionalmente, que é a partir do convite para o Memorial Câmara Cascudo, lá atrás, até hoje, qual é o fato mais marcante que teve assim, que mais lhe emociona? Sobre ele? Sobre ele, sobre o seu trabalho profissional com a obra dele. Com a obra dele. Eu digo muito, Cassiano, que é impressionante que um escritor, um intelectual, em Natal, Rio Grande do Norte, tenha conseguido realizar sozinho tudo que ele fez, né? Então, é um deslumbramento, e pra gente, a gente ainda se espanta, até hoje, com a quantidade de produções que ele conseguiu fazer aqui sozinho, né? Uma coisa muito marcante pra mim, como eu lhe disse, mamãe casou e nós, netos, eu, Camila e Nilton, nós morávamos na casa de vovô. Dentro da casa do avô. Então não era um avô que a gente via no final de semana, era um avô do dia a dia. Do dia a dia. E eu me choquei muito quando eu descobri que vovô era Câmara Cascudo, que eu não tinha essa visão, né? Eu tinha a visão do avô, muito próximo e tudo mais. Que lia, gostava de livros, tinha uma pilha de livros em casa. Biblioteca imensa. Mas vovô era... O universo Câmara Cascudo você desconhecia? Desconhecia totalmente. E vovô era o anti-intelectual. Existe um anti-herói, existe o anti-intelectual. E para mim, uma coisa que me marcou muito na minha vida foi no dia que vovô recebeu o ministro da época, que era ministro da Educação, Jarbas Passarinho, foi à casa de vovô para entregá-lo a comenda do método educativo. No maior grau que existia dessa comenda, foi que ele foi agraciado. E aí todas as autoridades locais, aí vai de vereador a diretor de hoje estava presente, o reitor, o próprio Enélio, que era presidente do Instituto Histórico, e Jarbas Passarinho. Fez um grande trabalho pela memória da história do Rio Grande do Norte. Muito amigos, muito fantástico, amigos. Fantástico. E aí todos entregaram essa comenda a ele recebeu e tudo. E depois que todos saíram, Cassiano, porque talvez se isso tivesse sido dito na frente de todos, tivesse um significado. Mas isso foi dito por ele, depois que todos saíram, ele estava na cadeirinha de balanço dele, com o providencial charuto, que você disse que levava muito para ele, olha aí, com o providencial charuto, vovó sentada na outra cadeira, e eu, criança ainda, passeando por ali, perambulando por ali, escutei a conversa. E aí começaram a conversar como tinha sido bonita, a solenidade e tudo. E vovó disse, foi linda, Luiz. Aí ele para, dá uma tragada no charuto e pergunta, Dália, será que eu mereço? Então aquilo para mim ficou muito forte. Porque uma pessoa que produziu tanto, que se dedicou tanto ao país, à sua história, à sua cultura, sozinho, se pergunta se merece. Se merece a condecoração. A condecoração, o reconhecimento. E aí a gente traz para hoje, para o dia de hoje, que a gente vê que a maioria das pessoas se acha tão merecedora e às vezes tão pouco contribui para aquilo ali. Então isso, a humildade que ele tinha, para mim, é uma das coisas que me ficou mais marcante na minha vida com ele. Isso é o que foi mais emocionante? Mais emocionante para mim. Alguma decepção, não? Não tenho nenhuma decepção, não em relação a isso. Sou muito feliz e sou muito realizada por estar. Eu acho que nada acontece por acaso, né, Cassiano? Eu acho que a gente hoje está nessa trajetória, porque quem sabe nessa
São Cascudo lá de cima mandando a gente fazer isso. Pois é, lá de cima só orientando. Não é bem não? provável. Olha, Daliana, muito boa entrevista, foi gostei muito, muito Obrigada. obrigado, mas a gente chegou realmente ao final. Muito Lamento, porque eu acho que o telespectador também está gostando, mas a gente tem que parar agora. Não, é claro. Muito obrigado. É claro. Muito obrigado, Cassiano. Fico muito feliz. Com esse agradecimento a Daliana Cascudo, a gente agradece também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Você fica às 19 horas, nós temos aí o Pitanga com o SOSRN, 13h30, Pedro